Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de Champions League, os dois primeiros jogos das quartas de finais que aconteceram ontem, na terça-feira. Então antes do vídeo começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Tô postando vídeo aqui no YouTube todo dia. Além dos shorts, que são toda hora, mas vídeo grande assim eu tô postando todo dia, então não esquece de ativar o sininho, que é muito importante. Agora vamos aos jogos. Vou começar com Manchester City e Bayern de Munique. O jogo terminou em 3-0, um verdadeiro baile do Manchester City, na sua melhor forma, no puro suco do guardiolismo. E por que eu falo isso? Porque hoje a gente viu talvez a figura mais importante dentro de campo para o Manchester City, que é o Haaland, a peça que sempre faltou, mostrando como o guardiolismo, a forma de jogar do Manchester City já entrou nele, já entrou na forma dele de jogar futebol. Mas vamos lá, o que aconteceu? O Bayern, demitiu o Nagelsmann, e o Tuchel assumiu faz aí uma semana e meia, né? E o time foi a Manchester jogar de igual para igual. E esse foi o maior problema. Assim, é uma questão humana. Não tem como os jogadores estão fazendo uma coisa há mais de um ano e meio e em uma semana vai mudar completamente a forma de jogar. E nem mudou completamente, mas eu falo assim, o Tuchel não ia conseguir aplicar nem um terço do que ele quer em tão pouco tempo de trabalho. Então o Bayern, que é um time que também gosta da posse de bola, que ataca, que pressiona, quis jogar de igual para igual. E foi aí que deu errado. Porque o Manchester City aproveitou dias péssimos da defesa, um dia péssimo, né, da defesa do Bayern de Munique, exceto o goleiro Sommer, que apesar de ter tomado 3 gols, salvou outros 3, 4, poderia ter sido uma goleada se não fosse ele. Mas aí o Manchester City aproveitou o péssimo dia de jogadores como o Upamecano, o De Ligt até que não, mas o Pavard também muito mal, o Alphonso Davies não é aquele cara já há algum tempo, né, daquela temporada 19-20 ali. Então, e o Manchester City a todo vapor. Grealish jogando muito, Bernardo Silva, foi a opção do Guardiola colocar ele titular, deixar o Mahrez no banco, e que opção, jogou demais. O Haaland não precisa nem falar. E aí o primeiro gol sai em um golaço do Rodri, recebe pelo meio, manda na gaveta. Muita gente questionou se o Neuer talvez pegaria aquele gol. Eu acho que não. A diferença do Neuer pro Sommer é de 10 centímetros. Então assim, acho que não pegaria não, o chute foi muito, muito lindo. O segundo gol, como eu tinha dito no início, é uma prova de como o Haaland tem entrado no guardiolismo. Depois de uma roubada de bola do Grealish, do Upamecano, ele recebe a bola e ele poderia tranquilamente, a gente já viu o Haaland fazendo isso várias vezes, ter descido por rede para o gol. E não, ele cruza na área para o Bernardo Silva, enxerga um belo passe, e o Bernardo de cabeça faz 2-0, assim, uma jogada linda do Haaland. E o terceiro gol vem do próprio Haaland. Depois de uma escorada de cabeça, ele finaliza, marca o seu 11º gol nessa Champions League, se eu não estou enganado. Não sei se é o 11º ou é o 9º. Não, é o 11º em 9 jogos. Acho que é isso. E aí, né, é o Haaland, né? Ele não vai parar. Se o Manchester City chegar na final, talvez ele quebre o recorde lá, quase dito por muitos inquebrável, né, do Cristiano Ronaldo, de 17 gols. Se o Manchester City chegar na final, ele tem grande chance, sim, de fazer isso. Mais uma noite péssima para o Bayern de Munique. A maioria dos jogadores não jogaram bem. A maioria dos jogadores não jogaram bem. Não queria falar isso, mas foi o que aconteceu. Acho que também teve um problema da ausência do Choupo-Moting. Nunca pensei que ia falar isso, que o Choupo-Moting fez falta no Bayern de Munique. Mas fez, porque a ausência de uma referência lá, o Tuchel optou pelo Gnabry, mas a ausência de uma referência no ataque fez com que o City avançasse ainda mais as linhas, e uma defesa que está
comendo a bola. O Guardiola hoje entrou com 4 zagueiros, né? O Stones e o Rúben Dias como zagueiros mesmo. O Stones saindo um pouco mais ali na saída de bola, ficando ao lado do Rodri em uma armação de jogo. Na lateral direito, o Akanji, na lateral esquerda, o Ake. Qualquer técnico que fizesse isso ia falar assim, é loucura, tá doido? Mas o Guardiola fez e os caras jogaram maravilhosamente bem. Parece que nem são o Ake e o Akanji. Os caras parecem que se transformaram em outros jogadores. Assim, defesa do City muito sólida, o Ederson também, e aí sem uma referência lá para prender esses caras, e com a qualidade no toque de bola que todos os jogadores do Manchester City têm, que o Guardiola trabalha para isso, aí o City tomou conta. Não é qualquer time que coloca o Bayern nas cordas, como eu vi hoje, eu nunca tinha visto. O mais perto que houve disso foi o Real Madrid ali, 2014, se eu não me engano, goleou o Bayern, mas assim, em trocação, não dominou o Bayern. O Manchester City dominou o Bayern. E isso, assim, diz muito sobre como o Manchester City está encarando a Champions League de outra forma. Como eu disse, o Haaland era a peça que faltava, e aí parece que o time, aí também tem Julian Álvares, mesmo que vem do banco sempre, mas ganhou a Copa do Mundo, e o time vai ficando cascudo com as eliminações. Então o Guardiola tem transformado não só o futebol, que já é ótimo, mas a mentalidade desse time para suportar o peso da Champions League, e tem suportado muito bem. Fazer o que fez contra o Bayern hoje não é de um time amador psicologicamente, é de quem sabe muito bem o que está fazendo. E aí a gente pensa o quê? Será que acabou? Duvidar do Bayern na Allianz Arena é complicado, mas eu duvido muito que os jogadores do Bayern, que depois da saída do Nagelsmann principalmente já não vem muito bem, possam reverter esse placar. Pode até ser que o Bayern marque 3 gols lá, mas será que o City não vai marcar nenhum? Isso aí para mim que é o ponto mais difícil. Querendo ou não, o Bayern fez essa escolha, trocar o treinador faltando uma semana e meia para enfrentar o Manchester City do Guardiola, assumir o risco de vamos perder e beleza, porque não tem a mínima condição de um time se adaptar, não é nem no meio da temporada, é no final da temporada, apesar do Tuchel ser esse cara que pega times em meios de trabalho, né? Mas não tem como, no final da temporada, e aí foi isso que aconteceu. O Bayern já está brigando para ver se consegue vencer a Bundesliga, eliminado da Copa da Alemanha, e provavelmente vai ser eliminado também da Champions League na semana que vem pelo Manchester City. Duvido muito que aconteça algo diferente com a solidez técnica e mental do Manchester City. Então, assim, para mim, eu acho que já está resolvido. Na Champions tudo pode acontecer, mas se nenhum milagre acontecer, à la Real Madrid, acho que o City passa na semana que vem. E aí nós vamos para o outro jogo, não é Inter de Milão e Benfica, né? Benfica e Inter de Milão, porque o jogo foi lá em Portugal, no Estádio da Luz, lotado, o verdadeiro inferno, né? Como os próprios benfiquistas dizem, né? E o que acontece? O Benfica, assim, na temporada, um time muito melhor que a Inter de Milão, tá? Assim, de longe. O Benfica já marcou mais de 100 gols na temporada. A Inter, se eu não me engano, tá beirando aí os 70 com os 2 de hoje. E assim, um time muito melhor na temporada do que a Inter de Milão, mas que não conseguiu transportar isso para o jogo de hoje exatamente pela forma de jogar da Inter de Milão. Inter de Milão que eliminou o Porto nas oitavas, pega outro português agora, e mantendo o estilo de jogo defensivo do Simone Inzaghi. No primeiro tempo, acho que foi falar trocação com esse jogo que teve do City e do Bayern talvez seja pretensioso, mas a Inter e o Benfica partiram para cima no primeiro tempo, assim, dadas as circunstâncias do time mais defensivo que já é a Inter de Milão. O Benfica teve algumas chances, mas assim, poucos chutes em direção ao gol mesmo, mas chutes para fora, chutes bloqueados, tentou fazer o seu jogo de aproximação, toques curtos, né? Ali, João Mário, Gonçalo Ramos, Rafa Silva,
mas não deu certo exatamente porque o sistema defensivo da Inter de Milão é muito sólido, muito sólido. Talvez de todos os times que estão nessas quartas de finais, seja o mais sólido, porque o time joga para isso. Como eu disse, o Manchester City está com um ótimo sistema defensivo, mas ataca. A Inter de Milão muitas vezes decide não atacar, principalmente quando está jogando na casa do adversário, como foi hoje. E aí, depois de um belo lindo cruzamento do Bastoni, já no segundo tempo, o Barella faz um gol de cabeça e depois de um pênalti que o árbitro viu no VAR, e realmente foi, João Mário vai defender assim, um cruzamento do Dumfries, e aí é pênalti, o Lukaku faz o 2-0, e o Benfica não se vê com armas para, apesar de ter um ótimo ataque, talvez isso esteja limitado à Liga Portuguesa e aos adversários que enfrentou, apesar de ter tido um grupo difícil, nas oitavas pegou o Clube Brugge, amassou, né? E talvez não consiga isso contra a Inter de Milão, porque assim, o Porto não foi uma situação igual, mas bem parecida. Se eu não me engano, perdeu o primeiro jogo lá em Portugal, e no segundo jogo, na casa do Inter, tentou até o final, e bola na trave, não sei, e o Onaná salvando, como salvou hoje também, e não conseguiu marcar o gol. O Benfica saiu desanimado de campo, porque a Inter realmente, mais uma vez, defende muito bem, assim, é loucura. Eles defendem demais, não se cansam nunca. Então, assim, acho que o Benfica vai ter muita dificuldade. Diferente do Manchester City Bayern, que o Bayern pode até fazer 3 gols, mas eu acho difícil o Manchester City não marcar nenhum. Eu acho pouco provável que o Benfica consiga fazer um gol na Inter de Milão, lá na Itália. Acho difícil que a Inter de Milão se proponha a fazer algum gol, a não ser se for ali num contra-ataque eventual, mas acho difícil que o Benfica consiga fazer esses 2 gols lá. A Inter de Milão soube se defender muito bem do ataque do Benfica e acho que galgou ali, tá com o pé nas semifinais já, a Inter de Milão. Bom, galera, essas foram as minhas análises do jogo de hoje. City, com esse jogo, a gente não viu os jogos de amanhã, né? Amanhã tem Real Madrid e Chelsea. Amanhã não, né? Hoje. Você tá vendo esse vídeo hoje, então é hoje. Hoje tem Real Madrid e Chelsea, Milan e Napoli. Tem o Napoli aí que tá jogando muito e o Real Madrid, que é o Real Madrid. Também podem ser considerados aí favoritos. Mas eu acho difícil superarem o Manchester City, principalmente no que diz respeito ao jogo pelo jogo, não pela vitória. O City está voando baixo. Então acho que é o favorito para essa Champions até o momento. O Bayern fez a sua escolha. Muitos dizem que foi uma manobra porque o Tuchel provavelmente seria muito disputado na janela do final da temporada, mas eu acho que o problema a gente resolve na hora. E o Bayern criou um problema para agora, tentando resolver um que nem existia ainda. E vai sofrer as consequências disso. Acho que vai sair da Champions League na semana que vem. No jogo do Benfica e Inter de Milão, Benfica realmente não conseguiu jogar o que sabe e o que vem jogando durante toda a temporada. E talvez a Inter de Milão, tão limitada, consiga chegar nas semifinais da Champions League. Foi isso. Não esquece de deixar um comentário aí, deixar o like. Vou fazer também a análise dos jogos de hoje, que vão acontecer hoje, aí do Real Madrid, do Chelsea, do Milan e do Napoli. Não esquece de continuar acompanhando o canal. E é isso, galera. Valeu!